Além de ser conhecido como o rei da música brasileira, Roberto Carlos é um magnata que sabe muito bem como usufruir do seu dinheiro. Mas você já parou para pensar como vive esse cantor? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Roberto Carlos. Carreira. Nascido em 1941 em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Roberto Carlos Braga, conhecido apenas como Roberto Carlos, é considerado um dos maiores cantores brasileiros. Sua carreira musical iniciou na década de 60, dando origem às primeiras manifestações do rock nacional. Ele ganhou maior reconhecimento ao participar do programa Jovem Guarda, nas tardes de domingos, na Rede Record. E na época, até chegou a atuar em filmes como Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, entre outros. Já a partir da década de 70, o rei migrou para um estilo mais romântico, produzindo músicas que fazem a alegria de muitos fãs apaixonados, como as melodias Além do Horizonte, Como é Grande Meu Amor por Você, Emoções, entre muitas outras. Desde então, Roberto Carlos se consagrou e se tornou nada mais, nada menos que o maior recordista de vendas de discos no Brasil, sendo reconhecido e apelidado em toda a América Latina como o Rei. E até os dias de hoje, o cantor se mantém muito presente na mídia, apresentando todos os anos o programa Roberto Carlos Especial, exibido na semana do Natal pela Rede Globo. E é por causa de todo esse enorme sucesso que o rei pode atualmente usufruir de uma vida extremamente luxuosa, fruto de todo o seu grandioso trabalho. Apartamento de luxo. Não é novidade para ninguém que um homem tão rico e poderoso como Roberto Carlos seja dono de belos imóveis. O local que o rei escolheu para morar foi um apartamento no bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro, uma região cercada pelo mar e pelas águas da Baía de Guanabara, tendo praia em ambos os lados. Além, claro, de contar com uma vista deslumbrante para a cidade maravilhosa. Sabe-se que no dia do aniversário de Roberto Carlos, os fãs do cantor vão todo ano na porta de seu prédio prestigiá-lo, para demonstrar todo o carinho e admiração que eles possuem. E isso parece agradar muito bem o cantor, já que ele sempre tenta atendê-los da melhor forma possível. E para se ter uma ideia do preço do apartamento do rei, apesar de não haver muitas informações sobre o interior do imóvel, existem outras coberturas na mesma rua sendo anunciadas por aproximadamente 15 milhões de reais. Já para quando o cantor estiver passando um tempo na cidade de São Paulo, ele pode usufruir dos seus 2 apartamentos luxuosos localizados no edifício Horizonte JK, em Itaim-Bibi, o bairro nobre da capital paulista. O edifício é construído pela empresa do próprio Roberto Carlos, a Emoções Incorporadora, e talvez seja por isso que o rei fez questão de garantir o seu. Segundo a planta 3D e as informações divulgadas pela construtora, podemos ver que o condomínio é capaz de oferecer muito conforto, lazer e segurança aos seus moradores. Logo na entrada, por exemplo, existe um belo hall com pé direito duplo, o qual mostra toda a sofisticação do edifício. Os moradores desse prédio podem usufruir de vários mimos, como piscinas cobertas, academia equipada, entre muitas outras coisas. Sem dúvidas, esse empreendimento do rei foi construído com um alto padrão de qualidade. E para quem quiser morar nesse prédio e ser vizinho do rei, pode ser necessário desembolsar um bom dinheiro. Existem apartamentos de diferentes tamanhos, mas para se ter uma noção do preço, os imóveis mais caros chegam a custar quase 7 milhões de reais. Carros. Quem conhece um pouco Roberto Carlos sabe que ele é apaixonado por carros, não sendo à toa que ele possui uma música sobre o seu Calhambeque. E quando se trata de carros antigos e colecionáveis, ele já foi visto com vários,
como Oldsmobile Cutlass de 1966, avaliado em R$110 mil, Ford T de 1929, avaliado em R$120 mil, Chevrolet Coupé de 1933, avaliado em R$130 mil, Cadillac Eldorado, avaliado em R$200 mil, Chrysler Imperial de 1965, avaliado em R$270 mil, e até mesmo um Jaguar E-Type de 1968, um carro lendário que se tornou um ícone do automobilismo na época, sendo utilizado por muitas outras grandes personalidades. E é por isso que até os dias de hoje, esse modelo de carro pode ser encontrado custando por volta dos R$800 mil. Mas o rei também gosta de carros mais modernos, como o que ele utilizou para ir tomar vacina. Trata-se de um Audi RS5, um sedã de luxo super veloz que na época de seu lançamento foi considerado um dos mais rápidos de sua categoria, cujo preço atualmente gira em torno de R$650 mil. Da mesma marca, ele também possui um Audi R8 Spider, uma super máquina feita para quem gosta de velocidade. Para se ter uma ideia, o veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em inacreditáveis 3,2 segundos, chegando a atingir a velocidade máxima de 330 km por hora. E para se ter um desses não é nada barato. Um 0 km pode ultrapassar a quantia de R$1.200 mil. Ainda mais luxuoso, Roberto Carlos possui um Lamborghini Gallardo, um supercarro capaz de chamar muita atenção por onde passa. E para se ter esse supercarro, o rei pode ter chegado a desembolsar até R$1,5 milhão. Jatinho. Com uma agenda sempre lotada de compromissos, é claro que Roberto Carlos possui um jatinho particular sempre à sua disposição. A aeronave do cantor é do modelo Gulfstream G280, um jato executivo bimotor bastante moderno. O seu interior é bem luxuoso, possuindo 2 áreas de estar capazes de transportar ao todo até 10 passageiros com muito conforto. E o grande diferencial dessa aeronave é que ela possui autonomia de voo intercontinental, o que possibilita que Roberto Carlos viaje para o exterior sem a necessidade de parar para abastecer. E para ter esse incrível jato à sua disposição, o rei precisou investir uma verdadeira fortuna. Segundo algumas fontes, esse modelo de aeronave é avaliado em aproximadamente $22 milhões, ou equivalente a quase R$120 milhões. Iates. Quando se trata de investir em iates, nenhum artista brasileiro gasta tanto como Roberto Carlos. Para se ter uma ideia, ele já teve 4 iates, sendo todos nomeados em homenagem à sua mãe Laura. Ele possui, por exemplo, o Lady Laura III, uma embarcação de 38 metros de comprimento que teve seu interior todo decorado pela sua esposa Maria Rita, que infelizmente faleceu em 1999. Já o iate que recentemente virou manchete na mídia é o Lady Laura IV, que foi comprado em 2020 pelo sertanejo Gustavo Lima. A embarcação do modelo Yacht Falcon 115 possui 35 metros de comprimento e consegue abrigar até 12 pessoas, oferecendo muito conforto para todos que vão a bordo. Atualmente, o iate foi batizado de Embaixador, uma das formas que Gustavo Lima é chamado por seus fãs. Para adquirir o iate que pertencia ao rei, Gustavo teve que desembolsar em torno de R$25 milhões. E se engana quem acha que depois de comprar não precisa pagar mais nada. Segundo algumas fontes, os gastos para manter uma embarcação desse porte são muito altos. Para se ter uma ideia, estima-se que o cantor gaste cerca de R$3.700.000 por ano para mantê-lo. Curiosidades. Sendo um cantor de tanto sucesso, muitas pessoas têm curiosidade para saber um pouco mais sobre a vida pessoal de Roberto Carlos. Algo que muita gente não sabe, por exemplo, é que aos 6 anos de idade,
Roberto sofreu um acidente de trem que infelizmente acabou tendo que amputar sua perna direita. Mas pelo fato dele sempre estar usando calça e viver como se isso não lhe atrapalhasse nem um pouco, é comum as pessoas não saberem desse episódio. Outra curiosidade é que ele ganhou seu apelido de rei nos anos 60, sendo que a primeira pessoa que o chamou deste modo foi o apresentador Chacrinha, e desde então, o cantor passou a ser chamado apenas de Rei, apelido consagrado até os dias de hoje. Entretanto, Roberto Carlos disse que no começo ficava sem graça e não sabia como reagir, tendo medo que as pessoas achassem que ele estava se achando. Em entrevistas, ele já chegou a dizer que até hoje ele se considera um cara comum, que apenas compõe e canta. Negócios. Além de ser um grande cantor, Roberto Carlos também pode ser considerado um mega empresário que investe em diferentes setores. No ramo imobiliário, por exemplo, ele é sócio da Emoções Incorporadora, que já construiu alguns edifícios surpreendentes. Para se ter uma ideia do tamanho desse negócio, estima-se que somente o edifício Horizonte JK, por exemplo, onde ele inclusive possui um apartamento, tenha custado algo em torno de 200 milhões de reais para ser construído. E vale lembrar que a empresa já entregou diversos outros empreendimentos e que tem planos para entregar muito mais. Outro grande negócio de Roberto Carlos é a sua empresa especializada na organização de seus cruzeiros marítimos, responsável pelo famoso projeto Emoções em Alto Mar. Trata-se de um evento onde ocorrem shows do cantor a bordo de um luxuoso navio, o que acaba sendo o sonho de muitos de seus fãs. E para se ter uma ideia de preço, dependendo do pacote, pode ser necessário desembolsar até 12 mil reais por pessoa para viver essa experiência. E como se não bastasse, o rei também investe no setor agropecuário, participando de leilões de compra de touros e vacas de raça para a comercialização de sêmens, o que também deve lhe render um bom dinheiro. E não podemos esquecer toda a renda que Roberto Carlos já ganhou sendo garoto propaganda. Estima-se que somente o seu contrato com a Friboi, por exemplo, as cifras chegavam a girar na faixa dos 45 milhões de reais. Com tudo isso, não restam dúvidas que o rei possui diversas fontes de renda, podendo ser considerado um homem de negócios. Fortuna. Sendo conhecido em toda a América Latina como o rei da música, não há dúvidas que Roberto Carlos já acumulou um gigantesco patrimônio durante os seus mais de 60 anos de carreira. Para se ter uma ideia de seus rendimentos, na época em que a venda de discos dava um grande retorno para os cantores, ele foi o cantor brasileiro que mais vendeu na história, superando a marca de 140 milhões de cópias. E se levarmos em consideração que cada CD ou DVD ele rendia pelo menos R$5 de lucro, podemos então estimar que ele tenha faturado em torno de 700 milhões de reais. Outra grande fonte de renda que o cantor tem desde 1974 é o seu contrato de exclusividade com a Rede Globo, que o impede de aparecer em outros canais. Estima-se que a emissora carioca pague em torno de 10 milhões de reais para que Roberto Carlos apresente os especiais de Natal e de fim de ano. E não podemos esquecer de toda a renda que ele obtém com seus shows, que provavelmente seja uma de suas maiores fontes de renda atualmente. Isso porque ele é o cantor brasileiro que cobra o preço mais alto para fazer um show. Segundo algumas fontes, o valor é de aproximadamente R$1 milhão, podendo chegar, dependendo da época do ano e do evento, até a bagatela de 3 milhões de reais. Nada mal, não é mesmo? E mesmo que ninguém saiba exatamente qual é o valor da fortuna acumulada por Roberto Carlos, com tantas décadas de sucesso, recebendo tanto dinheiro, não é exagero dizer que é possível que seu patrimônio já tenha atingido a casa dos bilhões de reais.